outros. Nossa vida é feita de ciclos, né? Então, Com certeza. é necessário que uns ciclos se vençam para que outros apareçam, né? Faz um 2.0 aí, Thales. Então, Paola, nós estamos pensando se a gente vai fazer um por tema, sabe? Tipo, libertação financeira. Isso. Libertação espiritual. Gente, libertação espiritual é surreal. Sabe? Pois Surreal. é. Surreal. Ô, Thales, vai ser a mesma turma ou pode entrar mais gente? Pode chamar quem quiser. Deve. Não, fechou, então. Deve divulgar isso, sabe? Compartilhar isso. Divulgar esse discipulado agora, tá lá no Hotmart completo. Vai Uhum. fazer isso um dia. Semana entrou 200 lá, foi sensacional, viu? Muito grato aí quem contribuiu. Arrasou. Foi ótimo, ajudou bastante. E a gente vai fazer um outro. Como é que vocês acham, gente? Que formato que vocês gostam mais? Eu queria que fazer os próximos pelo menos 2 horas. Agora na hora Mas de na amadurecer segunda pouquinho, mesmo? né? Segunda é ruim? Não, segunda é bom, por isso. Eu acho que segunda é o melhor dia, né? Porque não tem Segunda é o melhor célula. dia. E pensa assim, nós já comemos da papinha, né? Agora a gente começa a comer comida sólida. Agora o pessoal vai ficar profissa. A gente precisa começar a comer comida sólida, começar a engrossar o caldo em relação a isso. Sábado não seria um bom dia também, não? O Gabi, o Dani, o problema de eu fazer um compromisso todo sábado é que todo sábado vai ter alguém fora que tá fazendo alguma coisa, e eu prendo todos os meus sábados. Tá. Entendeu? E minha sexta já é a célula. Eu acho melhor segunda mesmo. Os meus sábados a gente vai pro ralo. Mas vamos lá, Entendendo. Pra gente poder começar, a gente poder arrebentar esse trem aqui hoje. A expectativa tá alta, galera. Tá alta? A expectativa tá alta? Sim. Muito. Se quiser deixar o microfone aberto, quem quiser interromper no meio, a gente vai falando. Vamos fazer uma aula mais liberada hoje, porque tá no pique, tá nesse pique, tá bom? Não, eu vou ficar calado, que eu vi as últimas aulas. É melhor. Fica calado, então, tio. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos nessa noite, Deus. Agradecemos por esse momento, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos, Pai, com o único objetivo de aprender, de conhecer mais de Ti, de evoluir e crescer na Tua palavra, evoluir e crescer em espírito. Pai, nos alimentarmos, Pai, comermos a Tua carne, bebermos do Teu sangue aqui. Senhor, mostre, Pai, que em espírito o Senhor nos visita, pois está escrito que a Tua palavra é espírito e vida. Então, Pai, nos deixe experimentar da Tua vida, Deus. Nos faça crescer, se nutrir, Pai. Estar cada vez mais fortes em espírito, cada vez mais fortes na Tua palavra. Nos dá crescimento, Pai. Nos permite evoluir, Deus. Está escrito na Tua palavra que aquele que quer sabedoria pede a Deus, que a dá livremente. Então, Pai, nessa noite eu venho te pedir mais sabedoria. Venho te pedir a sabedoria do alto, Pai. Não só na minha vida, mas na vida de todos que estão aqui, todos que vão assistir essa aula agora, ou que vão assistir essa aula em um outro momento. Que eu possa derramar a Tua sabedoria sobre as nossas mentes, que eu possa derramar a Tua sabedoria sobre nós, e possa, Senhor, nos dar esse dom, o dom de palavra de sabedoria. Nós possamos, Pai, discernir, Pai, nós possamos saber escolher, saber o que estamos fazendo, em que direção estamos caminhando. Vem sobre nós, Deus. Sentir isso, nada faz sentido, Pai. Faça, Senhor, com que o Teu Espírito flua no nosso meio, e que alcance, Pai, que entre como flechas nos nossos corações, pela autoridade, Pai. E em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Bora! Amém, bora. Vamos? Amém. Oi? Não. Então vamos lá. Galera, ó, briefing. Tivemos 11 aulas, essa é a 12ª. Então falamos aí de por que nós precisamos de salvação, foi a nossa primeira aula. Por que Jesus teve que morrer. Entendendo a santificação, né? Quando a gente falou sobre salvação. Desmistificamos o reino de Deus, reino do céu. Falamos dos ministérios, né? Conhecemos 5 ministérios, como é que cada ministério se manifesta, como é que a gente trabalha em cada um. Falamos do poder do sacerdócio, quem lembra? Falamos sobre Abraão, sobre Arão, né? Sobre a placa das 12 tribos, e o poder que essa placa, o poder que estar dentro do ministério te dá diante de Deus, para poder guerrear, para poder brigar dentro da causa que você está inserido, né? Falamos sobre os dons espirituais,
Como foi bom falar dos dons espirituais, para a gente conseguir entender quais são os dons do Espírito e como é que o Espírito flui dentro de nós. Fomos introduzidos no mundo espiritual, conhecemos o inimigo na aula 9, na aula 10 fizemos aquele ato, interagimos de fato com o mundo espiritual. A gente pôde palpar isso e foi sobrenatural na minha vida. Tá? Semana passada falamos de idolatria, confrontamos muito uns aos outros aqui, né, nessa aula, não só nessa, mas em várias outras. E eu ouvi uma coisa essa semana que foi transformadora para mim, que a bajulação te derruba, mas o amor te confronta. Sabe, quando Deus te confronta de alguma forma, significa que ele está te tratando, porque nada acontece na zona de conforto, né? Então a gente precisa ser confrontado, e o amor confronta, e o confronto traz transformação nas nossas vidas. E por que nós nos reunimos aqui? Para que nós estamos aqui toda segunda-feira? Para que a gente dispõe desse tempo, se não for para que nossa vida seja transformada? Se não for para que a gente entenda e permita que o Espírito Santo movimente e transforme a nossa vida cada dia mais? Para que isso acontece, se não for para que o Espírito Santo se flua na nossa vida e nos faça cada vez mais parecido com ele? Para que nós possamos cada dia ter mais e mais do dom do Espírito em nós, do fruto do Espírito em nós. Então, é para isso que a gente se reúne, para provocar transformação, para provocar mudança de entendimento, para provocar arrependimento, que a gente já descobriu que arrependimento não é aquela culpa enorme que a gente sente no coração, mas que é uma mudança de comportamento. Então, a gente se arrepende quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente muda o nosso comportamento em direção a um outro tipo de comportamento que não era o que a gente fazia antes. E como é simples isso, né? E como é fácil perceber isso. Como é fácil olhar para trás e perceber quem éramos nós no passado e olhar hoje e entender quem somos nós. Porque ninguém consegue dar valor e mensurar o tanto que você cresceu e evoluiu no espírito, senão você mesmo. Porque as pessoas só estão do seu lado para poder te acusar ou para poder te bajular. E quem entende de verdade as dificuldades que você passou para poder alcançar os lugares que você alcançou hoje, é só você e Deus. Através da condução do Espírito, você foi transformado. A palavra que a gente compartilha mudou o seu entendimento e está trabalhando para salvar a sua alma. Como está escrito lá em Tiago 1, receber com mansidão a palavra, que em vós é enxertada, que é capaz de salvar as vossas almas. Porque o Espírito, ele não é salvo. O Espírito, ele nasce de novo. O corpo, ele será glorificado no dia do nosso nascimento, nosso renascimento. Mas a nossa alma, ela é transformada no dia a dia. A palavra nos faz ser transformados. A palavra faz mudar o nosso comportamento, o nosso entendimento. E através da palavra que a gente ouve, a gente cresce, a gente evolui, a gente muda de direção. Então, eu queria entender uma coisa assim, se é através da palavra que a nossa vida é transformada, qual é o resultado? Por que a nossa vida é transformada? Vou tentar melhorar essa pergunta. Se é através da palavra que a nossa vida é transformada, o que é a palavra? E o que a palavra traz? Porque se a palavra traz alguma coisa, é através dessa coisa que a nossa vida é transformada. A gente entende que a palavra é Cristo. Mas a gente também conheceu e entendeu nesse caminho a fé vem pelo ouvir. Vou fechar seu som aqui, primo. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Não a palavra. Ouvir pela palavra. Porque ouvir a palavra, a gente consegue ligar lá no YouTube, o Cid Moreira narrando a Bíblia inteira. Você dorme, acorda, ele tá falando. Um que gosta de falar. Meu Deus. Mas ouvir pela palavra significa que você ouve através de alguém. Porque nós já entendemos que a palavra também é Cristo. Então, ouvir através de Cristo é o que traz a fé. E a fé traz a nossa transformação da alma. Traz a nossa purificação, a nossa salvação da alma. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então, não é a palavra que me transforma? Não. É a fé que te transforma. E quanto mais você crê no que está escrito, quanto mais você crê no que Cristo deixou escrito, no que Deus fez, nos milagres que ele fez,
e quanto mais você crê na onde ele vai te levar, nos lugares que você pode alcançar, mais transformado você é. Porque o conhecimento, ele o conhecimento nunca entra em lugar nenhum, a gente nunca consegue absorver o conhecimento e se manter da mesma maneira. Sempre que a gente conhece alguma coisa, algo na nossa vida muda. E agora a gente pode até continuar fazendo as coisas velhas, mas a gente faz por escolha e não por inocência. Então, quando a gente crê, quando a gente tem fé, quando a gente exercita a nossa fé, nós somos transformados. Então, eu estou falando que a gente é transformado porque eu creio que Jesus é o meu dono. Porque eu creio que eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Eu creio que a minha vida é transformada porque agora eu sei que é ele que provê todas as coisas e que eu não preciso mais me matar para que as coisas aconteçam. Eu creio que as coisas... que Deus planta o jardim e que me entrega o de comer antes que eu precise arar a terra e cultivar a terra. Eu creio que as bênçãos do Senhor me alcançam. Eu creio no que Jesus disse, que nós já recebemos toda a sorte de bênçãos. E que tudo que a gente pedir em nome dele, nós vamos receber, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu creio nisso. E quanto mais eu creio nisso, mais liberto eu estou. Quanto mais eu creio nisso, mais transformado eu estou. Quanto mais eu creio nisso, mais diferente eu estou no dia a dia. Então eu queria questionar, que nós já passamos por 12 aulas, e eu queria fazer essa pergunta retórica para vocês, para que a gente consiga olhar para dentro e entender se essas 12, 13, 15 horas que a gente passou junto fizeram sentido para vocês. Porque não dá para a gente poder pular de módulo, avançar e querer mais, sem que tudo isso tenha feito sentido na nossa vida. Sem que tudo isso tenha gerado fruto na nossa vida. Porque o nosso chamado é para dar fruto. Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada. E todos que estão enxertados na videira, que é Cristo, dão frutos. Então a gente pode ouvir a palavra. Mas a gente deve ouvir pela palavra. E ouvir pela palavra traz transformação na nossa vida. E a primeira coisa que eu queria perguntar é o que você cresceu nesse período? O que você evoluiu nesse período? Sabe, nesse tempo todo que a gente passou junto, o que você cresceu? Sabe, o que isso fez de diferença na sua vida? Qual o diferencial que esse conhecimento trouxe na sua vida? Eu quero conhecer mais de Deus, para eu poder falar mais de Deus. Agora que você conhece, você já fala mais de Deus? Agora que você ouviu falar, tudo que você ouviu falar até agora, porque um pouquinho, pode ser, o nada que você sabe, pode ser muito para muita gente. Você está recebendo, você consegue transbordar isso. Você está encorajado a falar mais de Cristo. Você está encorajado a levar o evangelho mais longe, falar isso mais alto, com mais segurança, com mais firmeza. Porque se você falar as coisas também duvidando de si, ninguém vai te dar credibilidade. Mas a partir do momento que você ganha esse conhecimento, você ganha esse corpo, você ganha essa força para poder falar, não tem quem te segure. Nesse período, a gente conseguiu falar sobre por que a gente precisava de salvação. Quando nós caímos, por que nós caímos. E agora que a gente caiu, a gente precisa ser salvo. Precisa de um plano de salvação na nossa vida. E a gente entendeu por que foi Jesus que teve que morrer. Por quê? Se um que pecou colheu o fruto que foi a morte, e a morte através de um alcançou a todos, por um que não tinha pecado e morreu. Se a morte era o salário do pecado, como que alguém que não tinha pecado morre? Então a conta é paga. A conta sendo paga alcançou a todos nós. E hoje a gente consegue perceber que através de uma oferta de sacrifício, nós fomos reconciliados com o Pai. Então já pega esse código aí para quem tem problema em dar oferta, tá? A oferta cria laços entre Deus e a terra. A oferta cria laços entre o céu e a terra. E laços criados entre o céu e a terra não são barganha, mas são ofertas. E essas ofertas que te alcançaram para que você pudesse ser salvo. Thales, mas eu tenho... oferta não existe. Eu já estou debaixo da graça e a graça já abrangeu tudo. Ok. E próprio Cristo fala que você não pode servir a dois senhores. Então,
Deus deu a lei. Deus deu a oferta. A oferta era o próprio Filho, que também era Deus. E ele próprio recebeu a oferta que ele deu. Vocês estão entendendo? Deus deu a oferta, que era o Filho, e o Filho também era Deus, para ele mesmo. Só que ele torna Cristo Senhor de todas as coisas. Ele exalta a oferta sobremaneira e dá para ela um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E que o Pai que ofertou é glorificado através do Filho. Não estão entendendo nada? Não estão entendendo nada. Eu vou falar de novo. Por uma oferta, Paula, você foi alcançada. O próprio Deus deu o Filho, que era a oferta e que também era Deus, para que todo aquele que nele crê não perecesse, com uma finalidade. Então, alguém deu uma oferta com uma finalidade. E essa oferta, quem recebeu foi quem deu. Então, o próprio Deus dá uma oferta que ele mesmo recebe. É verdade, foi glorificado através da própria oferta. É isso. Então, ó, ele dá uma oferta, ele exalta a oferta, sobremaneira, e dá a ela um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus todo joelho se dobre. Para a glória dele que deu a oferta. Então, quando a gente oferta, Jesus, a oferta é glorificada, a oferta é exaltada. Vocês estão entendendo? E quando Amém. a oferta volta para a nossa glória. Amém. O retorno volta para a gente, de alguma forma. Pega essa loucura. E quando a gente já conseguiu reconhecer que Jesus é Senhor de tudo, a gente já conseguiu reconhecer que Jesus é nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. Quem já conseguiu reconhecer que Jesus é Senhor da nossa vida, pelo amor de Deus, levanta a mão. E reconhecendo que o Senhor é Jesus da nossa vida, ó, que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós já nos entregamos para Ele. A gente já conseguiu se entregar para Ele. Sim. Jesus fala assim na Bíblia. Se não me engano, em Mateus 26, fala assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não vivem o que eu digo? Não fazem o que eu digo? Para reconhecer que Jesus é Senhor de todas as coisas, a gente precisa reconhecer que a gente precisa fazer o que Ele manda. E como é que você tem alguma coisa, e a gente entende que se é seu, você tem poder sobre ela, e você manda essas coisas fazerem alguma coisa e ela não faz. Então você não é dono de nada. Você não manda nem nada. Você não é senhor de nada. Por que a gente consegue chamando Jesus de Senhor, Senhor, e não faz o que Ele diz? Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda é semelhante ao homem que edificou sua casa na rocha. E veio a chuva e balançou, e ela permaneceu de pé. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não aguarda é semelhante àquele que edificou sua casa na areia. Quem que a gente tem sido? Aonde a gente tem edificado a nossa casa? Aonde a gente tem alicerçado a nossa fé? Aonde a gente tem, aonde a gente tem alicerçado a nossa vida? Porque o diabo, Ana, ele não controla a sua eternidade. Porque a sua eternidade pertence a Cristo. E lá na eternidade é Cristo que manifesta a vontade dele. Lembra quando você ora e fala assim, ó, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, como ela já é manifesta aí no céu? A gente ora pedindo que a vontade dele seja feita aqui como ela já é feita lá. O diabo não controla a sua eternidade. O diabo não quer controlar, João, que ele não quer tirar de você que Jesus é Senhor. Não tem jeito. Que Jesus salva, não tem jeito. Está estabelecido. Ele não controla a sua eternidade, Paola. Mas ele quer controlar a sua temporalidade. Ele quer controlar o tempo que você passa aqui na Terra. E controlando o tempo que você passa aqui na Terra, ele te governa. Ele que te governa. É verdade. Então, se é o diabo que me governa, controlando o que eu faço com o meu tempo, como eu posso abrir a boca e reconhecer que Jesus é meu Senhor? Jesus é meu Senhor, mas o diabo me governa. Cristo fala, não dá para servir a dois senhores. Porque você vai amar um e odiar outro. A gente precisa começar a crescer.
A gente precisa começar a evoluir. A gente precisa assistir aula, a gente precisa entender e conhecer de Cristo e aprofundar na palavra para que nós possamos evoluir em Cristo, crescer em direção a Cristo. A palavra que a gente lança no princípio, Luana, é de reconciliação. É que Deus amou no passado e já entregou o filho dele no passado, ele já fez tudo. Tá tudo certo, é a obra dele. Vocês já Sabe leram, isso? só uma observação, tá? Vocês já leram O Campo de Batalha da Mente? Ainda não. Leiam, foi um dos melhores livros que eu já li na vida e fala exatamente sobre essa questão de como não permitir, né, que o diabo ele tenha controle, porque às vezes ele tenta entrar pela nossa mente mesmo. Então mostra de forma bem prática, assim, como que a gente dribla isso e às vezes a gente nem percebe que ele está entrando pela. Como que eu explico? A gente está dando legalidade para algumas coisas Não, acontecerem. não. En- Então, Ó, aula 10. Volta na aula 10 lá depois. tá. Mentira, brincadeira. Dando Ó, brecha. Dá isso. legalidade, não, dá brecha. Vocês Da pegaram, vocês brecha, pegaram. isso, perdoem, isso, da brecha. Então, depois, eu acho que a aula 10 eu não cheguei a Não viu, assistir, não, é não por viu, não. isso, não vi, não. Tô brincando, tô brincando. Mas o livro Campo de Batalha da Mente foi um dos melhores livros que eu já li, Show depois de bola. vocês leem. Fica a indicação aí, obrigado. Obrigada a vocês. Então, galera, se a gente está sendo chamado para poder ser livre, se a gente está chamado para poder exercer a liberdade, praticar essa liberdade que a gente está falando aqui na aula 12, como que a gente vai praticar alguma coisa que a gente não tem? Para que a gente possa praticar a liberdade, é necessário que a gente tenha uma liberdade. Ou que a gente usufrua da liberdade que nós temos. Porque nós somos cativos. Cativos do nosso dinheiro, cativos do nosso tempo, cativos do nosso pecado. Eu falei naquela live aquele dia sobre quais são os seus sonhos. Tem um sonho, Gabi? Balança a cabeça aí, Gabi, se tiver ou não. Sim ou não? Gabi é lá. Tá ouvindo, não? João Lucas, tem um sonho? Você tem dinheiro para resolver, para realizar seu sonho hoje? Hoje não. A maioria de nós temos um sonho e não conseguimos realizar os nossos sonhos porque não temos dinheiro. A gente vive preso no nosso dinheiro ou na falta dele. A gente fica preso porque às vezes a gente tem o dinheiro para fazer e não temos tempo para fazer. Somos devorados pelo dinheiro, somos devorados pelo tempo. Somos devorados por milhões de outras coisas por causa da necessidade da escassez. Eu quero te dar uma palavra na sua vida hoje que vai mudar, vai transformar a sua maneira de pensar. Quando você tem um sonho, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo em Deus, e você ainda não tem recurso suficiente para fazer, o que você tem não é o pão, o que você tem é a semente. Vou falar de novo. Quando você tem um propósito e você não tem recurso suficiente para realizar, o que você tem na mão não é o fruto, o que você tem na mão é a semente. Semeia e colha isso. Semeia e colha isso. Amém. Creia que é Cristo que te dá as coisas. É Propósito sem dinheiro é igual a semente, né? É isso. Pensa que é Jesus que te dá todas as coisas. Eu vou explicar. É Jesus, é Cristo que te dá todas as coisas, Luan. É no nome dele que as coisas se realizam. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Só que a gente tem tanto medo de ficar sem as coisas, tanto medo de não ter o que fazer, não ter como pagar, não precisar de ter uma reserva, sempre pela cautela, ou precisar fazer e não sobrar tempo para as coisas, que a gente se limita pela limitação que o mundo impõe, que a necessidade, que a escassez impõe na nossa vida. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa transformar isso na nossa vida. A gente precisa entender que ou é semente ou é fruto. E que eu não preciso do dinheiro. Gente, olha isso, é poderoso demais. Eu não preciso do meu dinheiro para realizar as coisas. Porque é Deus que provê todas as coisas para mim. E o dia que Ele quiser, Ele manda na minha vida. E sabe como é que a gente vive isso? Sabe como é que a gente consegue perceber isso? Com jejum e oração. Preciso falar? Ou não preciso? Não precisa. Eu vou falar. Então fala. Abre a Bíblia aí, Mateus 17.
Eu não consigo abrir, não, primo. Eu tô no carro, tô dirigindo. Tá bom, eu vou ler para você, tá? Beleza. Chegando agora no trânsito. Mateus 17, versículo 19, fala assim: eles estavam lá, os discípulos de Jesus, mal cantando, caindo na folha, expulsando capeta de todo lado. Tinha um menininho lá que tinha umas convulsões malucas. O diabo jogava ele na água, lacaiava ele todo. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse menino. Aí o pai do menino falou assim: ô, meu filho tá doente. Se você puder, expulsa o demônio dele. Jesus falou assim: se eu puder? Como assim, se eu puder? Traz esse demoniado lá que eu vou resolver o problema dele. E Jesus expulsou o demônio. No versículo 19. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: por que nós não podemos nós expulsá-lo? Ei, beleza. Vamos lá. Por que não podemos nós expulsá-lo? Então Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Nós não podemos expulsar demônios, não é porque a gente não jejuou, não é porque a gente não está preparado, é porque somos incrédulos. E sendo incrédulos, a gente não crê que a provisão vem do Pai, a gente não crê que a cura vem de Deus, a gente não crê que eu não preciso, que a escassez não vai me alcançar, a gente não crê que a bênção vai me alcançar, a gente deixa de usufruir e de aproveitar o que Cristo falou para a gente. É falta de fé. E a fé vem pelo ouvir através daquele que é a palavra. Então deixa o próprio Cristo te mostrar, deixa o próprio Cristo te falar, dá um voto de credulidade para aquele que você falou que é seu dono. Jesus falou assim, ó, mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. É a oração e jejum que vence uma casta de demônio chamada incredulidade. Existe uma casta de demônio chamada incredulidade que opera na sua vida e que só sai com oração e jejum. Porque a oração e o jejum te aproximam de Deus. A oração e o jejum gera resultado. E se a gente não consegue usufruir das coisas que a fé nos implanta, que a fé frutifica na nossa vida, é porque a gente não ora e a gente não jejua. Vou ler de novo. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade te digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Quem pode repetir comigo? Nada será impossível. Nada será impossível. Nada será impossível. Um grão de mostarda, nada vai ser impossível. Amém. Mas essa casta de demônios só não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Você falou que a oração e o jejum gera o quê? Gera fé. Mata a incredulidade. Quebra a incredulidade. Quebra uma casta de demônio que se chama incredulidade. E a gente trata a incredulidade como se fosse fruto da nossa imaginação. Como se fosse escolhas nossas. Mas é uma casta de demônio. Que só sai com oração e com jejum. Nossa. Olha lá, ó. Mateus, quanto? 17, 21. Quem não gostar, fica fácil aí, só rasgar. Mas tá escrito. Forte, é forte. Então a gente precisa começar a entender e a dar fruto, a frutificar. A gente só consegue frutificar se a gente conseguir ouvir o que Jesus fala. A fé vem ouvir pela palavra, ouvir o que Jesus fala e dar fruto e frutificar em relação a isso. Porque se ele é Senhor, a gente precisa fazer o que ele manda. A gente precisa sair da nossa zoninha de conforto. Deixa eu andar para frente, tem mais porrada. Então, qual que é a sua metanoia? Qual que foi a sua mudança de mentalidade? Qual foi a sua mudança de comportamento nesse período? Bota no papel, fala assim, ó, o que eu fazia antes, o que eu não faço agora? Se provoca, se confronte, para que você possa crescer. Queira sair do lugar, queira se movimentar, queira absorver e fluir nesse Espírito de Cristo. Porque cada vez mais que a gente evolui, mais nos é dado. Lembra que o cara que tinha 5 talentos, um tinha 2 talentos, um só tinha 1? Pois é, o que tinha 5 talentos entregou 10. Ele só ganhou 5 porque ele só tinha capacidade de administrar 5. Mas quando ele entregou 10, ele teve capacidade de administrar 10.
Mentira, 11, porque ele ainda ganhou mais um. O que tinha 2 talentos entregou 4. Então, se ele tinha 2 talentos, uma hora ele teve 3, para depois ter 4. A capacidade só aumenta quando você movimenta. Quando você enterra, você morre. Então, vamos parar de enterrar o nosso potencial? Vamos parar de enterrar a nossa vida? E vamos começar a usufruir os nossos talentos? Vamos começar a aumentar a capacidade de negociar os nossos talentos? Vamos começar a mudar a nossa mentalidade, entender que é Jesus que opera, que o mundo espiritual que opera, que as coisas acontecem lá antes de acontecer aqui e que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. É contra principados, potestades, hostes e dominadores que travam a sua mente o tempo inteiro e não te permitem crescer ou permitem ter fé. Eu estava lendo sobre um espírito que opera num período chamado Nova Era. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a ouvir sobre Nova Era. Nova Era, Nova Era. Tinha um bonezinho da New Era. E eu ficava procurando saber. Ouvi falar que ele era do capeta uma vez. E ficava procurando saber o que era Nova Era. Há um espírito que opera na Nova Era, no tempo que a gente vive. E o espírito que opera no tempo da Nova Era é o espírito do guerreiro, do eu interior, daquele que pode todas as coisas, daquele que vence tudo. Nunca se ouviu falar tanto em coaches, em mentorias. Nunca. A informação nunca foi tão vendida igual como é nos tempos de hoje. Porque estamos disseminando, o mundo está disseminando uma palavra de que você consegue fazer todas as coisas, de que você é o senhor da sua vida. Lá atrás, passamos por um período chamado antropocentrismo. Quem já ouviu falar disso? Passamos por um período que era o heliocentrismo, que o sol era o centro do universo. Um período que chama teocentrismo, que onde Deus era o centro do universo. Aí passamos por um período dos iluministas, né? Onde o homem passou a ser centro do universo. Antropocêntrico. Porque o humanismo é legal. O humanismo é o que dá aos seres humanos possibilidades. Mas o antropocentrismo que coloca o ser humano no centro do universo. E o centro do meu universo é Cristo Jesus. O centro do meu universo é o Espírito Santo de Deus, é o que habita em mim. Porque eu não sou parte de um reino terreno. Eu faço parte do reino de Deus. Porque Deus governa dentro de mim. Então, se o reino é o lugar onde alguém governa, o reino de Deus é o lugar onde Deus governa, ele governa a minha vida, então eu faço parte. O reino dele já está dentro de mim. Então, quando eu oro, venha a nós o teu reino, o reino dele já veio em mim. O reino dele já está em mim. E se eu faço parte do reino de Deus, eu não vivo mais no padrão desse mundo. Eu sou embaixador do reino aqui na Terra. Sabe o que é um embaixador? Aquele cara que vive lá no corpo consular. Aquele cara que é de outro país, onde o escritório dele, a casa dele, é território de país estrangeiro, dentro do meu país. É isso que eu sou. Eu sou território do reino de Deus aqui na Terra. No reino do diabo. Eu sou território. E sendo território, Cristo me chama de sal. Você sabe que a Flavinha cozinha bem pra caramba. Flavinha, você tem uma panelona de arroz. Quanto de sal que você coloca nessa panela? Uma colherinha, né? Porque é o sal que... É um pouquinho de sal para contaminar a panela inteira. Nós somos luz do mundo. Jesus me chama de luz do mundo. Sabe por quê? Porque é um pouquinho de luz. Olha para mim. É um pouquinho de luz, ó, que clareia e que apaga. Um pouquinho de luz que vence a escuridão. Por isso que você é luz. Só que não dá para edificar uma cidade, esconder uma cidade que é edificada sobre a rocha. Porque se ela está lá em cima, não dá para esconder. O problema é quando a cidade, a casa, está se edificando debaixo dela, escondida, enterrando os talentos. A gente precisa sair da nossa zoninha de conforto. O que é graça? O que é graça? Vamos falar de graça? A gente tem uma tradução, e a melhor que eu já ouvi, que graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Eu. Então eu já ganhei tudo. Não dei nada em troca, mesmo sem merecer. Então aquela historinha de que eu planto o que eu colho, ou que eu preciso plantar para eu colher, já caiu por terra, ok? Se eu já recebi, se eu não dei nada e não mereço nada, então eu não preciso plantar para colher, eu não preciso merecer o que eu ganho. Ou alguém ainda acredita que colhe o que planta?
Então, se a graça é um favor imerecido, se a graça é participar da obra, é colher, porque foi Jesus que morreu, não foi? Por que eu estou sendo salvo? Que eu já recebi sem merecer, sem fazer nada em troca. Deus amou. O verbo está no passado. O cosmos, eu coloquei o cosmos para provocar vocês. A gente sabe que Deus amou o mundo, ok? Mas o mundo naquela tradução não é o mundo você, mundo inteiro. Deus amou o cosmos, ou seja, tudo que ele criou, toda a criação dele. E deu o filho por toda a criação. Não foi só por você. E que para que todo aquele que nele creia, aí é por você. Porque só você que pode crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que você crê? Quem creu? Quem creu? Como é que você crê e não pratica? Como é que você crê e não exercita? Não exerce. Sabe o preço que Jesus pagou? Salmos 49 fala de um jeito muito legal. Que homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Não há pagamento. Não tem como você pagar a dívida por uma vida, quem dirá por todas. Por isso é necessário que Jesus morra. Que Deus se entregue. Como é que um Deus imortal pode morrer? Quando ele permite que morra. Quando ele se permite morrer. Sabe, a gente fala de graça, fala da graça, e a gente mostra também que a graça, ela apaga a sua história. Vai lá no seu passado, Gabi, e apaga tudo. Paulo fala lá em 1 Coríntios de um jeito muito legal. Fala assim, ó, eu sou o menor dos apóstolos. E nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça eu sou o que sou. Se eu sou apóstolo, foi pela graça. Se eu sou apóstolo dos gentios, é pela graça. Se eu sou alguém que ensina vocês, é pela graça. Se Luana é uma evangelista, é pela graça. Se o Thiago é um pastor, é pela graça. É pela graça. Não é pelo que você fez, nem é pelo que você merece, mas é porque ele achou por bem te dar e que através de você alguma coisa flua. Sabe por que ele te deu um dom, Luana? Sabe por que ele te deu um ministério, Luana? Porque ele quis, porque ele é o seu dono. Quando você tinha um monte de bonequinha, você vestia a roupa que você queria. Pintava ela da cor que você queria, porque ela era sua. Como que eu sou de Cristo, não permito que ele faça as coisas através de mim. Ela apaga o seu passado. Lá em Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem está em Cristo? O que é estar em Cristo Jesus? Lá em João 6 Jesus fala nítido e claramente: quem come da minha carne e bebe no meu sangue, permanece em mim e eu nele. É necessário comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo. É necessário se nutrir dele, colocar ele para dentro de nós, se alimentar dele, e se hidratar dele. Porque é somente ele que pode nos manter nele. Fala, Lu. Ô, Thales, aí que você tá falando que a gente tem que comer da carne de Cristo e beber, é só a ceia ou não? Assim, igual, por exemplo, aqui, a gente tá se alimentando da palavra, estamos Sim, comendo claro. da carne. Também não é... Se nutrindo dele. Não é só na ceia, né? É também aqui, não buscando. especificamente não só a ceia. Não, beleza. Mas de tudo que ele te dá de alimento. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Ele é a palavra. Entende? Eu sou o pão vivo. Eu sou a fonte de água viva. E eu sou a palavra. Então tem vários jeitos de comer da carne. Você acessa o pão e a água. Você nunca mais tenha fome e nunca mais tenha sede. Amém. Fala, Luana Freitas. Tá fechado seu microfone, Lu? O que muitos falam também hoje é porque, na verdade, todos nós, né, temos, né, agora estamos nessa mudança, nessa metanoia, mudança de mentalidade, na conversão, mas as pessoas, o mundo hoje, ele busca mais o ter, né, do que o ser. Sim. Nós estamos num tempo, Luana, onde a gente usa pessoas e exalta coisas. Usa pessoas e honra coisas. Para adquirir
riquezas aqui, né? Sim, E não lá. sim, sim. O que é adquirir riquezas lá no céu? Jesus fala assim, ó, não ajuntei tesouro na terra onde a traça corrói, mas ajuntei tesouro no céu. Para que eu vou precisar de tesouro no céu? O que é tesouro no céu? Porque lá As obras, né, na lá na verdade. parábola das virgens, quem lembra? Que as virgens foram comprar azeite. Lá em Apocalipse fala assim, você é rico. Ai, olha que lindo, você é rico, mas você é pobre e miserável. Você acha que você é rico, mas você é pobre e miserável. Compra de mim ouro forjado no fogo, vestes brancas para tampar sua nudez e colírio para que você veja. São 4 coisas que a gente precisa, que a gente pode comprar e a gente não compra com dinheiro. Azeite, que é o Espírito Santo, que é o nosso combustível para que nós queimamos, sei lá. Colírio para que nos nossos olhos vejam, que a trave caia dos nossos olhos. Vestes brancas para tampar nossa nudez, para tampar nossa vergonha. E ouro forjado no fogo. Porque a gente, quando vencer, seremos coroados. Sempre que a gente tem ouro, remete à divindade de Deus. E a gente vai ter o ouro para entregar, vai ter o ouro para lançar aos pés de Deus. Vocês querem ver? Depois você repete aí que eu só peguei o azeite, que é o Espírito Santo. Aqui onde está, Apocalipse 4. É azeite, colírio, vestes brancas e ouro. Valeu, Luana. Nada. Apocalipse 4. Colírio e veste branca. E ouro. Apocalipse 4:10. Quem quebra aí? Apocalipse 4:10 fala assim, ó. 24 anciãos. Só para contextualizar. O trono de Deus, lá no norte, tem 24 anciãos em volta dele. Coroados. Ou seja, pessoas que passaram pela terra e venceram. Porque ao que vencer será dada a coroa da vida. Eles são coroados lá no céu. Só que o ouro remete à divindade. Quem tem ouro remete à divindade. Lúcifer tinha ouro para poder se comparar, se igualar a Deus. E lá ele fala assim, ó, que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quando a gente lança o nosso ouro diante de Deus, os nossos talentos diante de Deus, a nossa riqueza diante de Deus, a gente reconhece que é Ele que é dono e Ele que é digno, porque Ele criou e através dele todas as coisas foram criadas. A gente reconhece que tudo é dele, a gente reconhece o senhorio dele. Só que a gente tem uma mania de querer reter as coisas para nós. Eu não estou falando de dinheiro, não. A gente tem tudo. Gente, quem que você conhece? Quantos de nós conhecemos pessoas que são alucinadas com o trabalho e são um sucesso profissional? Agora, imagine se essas pessoas dessem o mesmo que dão para o trabalho, para a obra de Deus. São caras que são um sucesso na rede social, que se abrisse a boca todo o tempo para falar de Deus, ia causar um rebuliço, um revoluço no mundo. Até mesmo para o trabalho, né, Thales? Igual muitas pessoas têm muitas habilidades, dons, talentos em tudo que faz também. Por exemplo, se você vai perguntar alguma coisa, a pessoa não te fala. Aquilo que está fazendo para dar certo, né? Pois é. É que é aquilo só para ela. Pois é. Não quer ensinar. A gente quer compartilhar com quem? Sabe, a igreja, nós, Luana, fomos chamados para fora, para o mundo. Nós, igreja, fomos chamados para fora, para o mundo. Apóstolo é aquele que é enviado para longe. Apó vem do prefixo do latim, de longe, de distância. Nós fomos chamados para ir para o mundo. Só que o que a gente faz?
a gente se associa a uma igreja, e associando a uma igreja, a gente é chamado para dentro da igreja. A gente fecha um grupinho de lazer, onde a gente vive a nossa realidade dentro da nossa bolha protegida como igreja. A igreja, ela serve para que nós possamos nos alimentar, nós possamos nos direcionar, e para que a gente tenha comunhão com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Só que a nossa vida é chamada para romper, para ir, fazer discípulo, batizar. Mas a gente insiste em querer ficar dentro. Gente, eu chamei um cara para vir na célula sexta-feira, ele falou assim, eu vou pedir autorização ao meu pastor e se ele deixar, eu venho. Você está de sacanagem? Não é possível. Admiro a disciplina, mas, cara, você não é livre. Eu acho que por isso até hoje que existe essa como se diz, a porcentagem de conversão hoje ela é muito menor do que poderia ser. Porque tem essa questão de tantas denominações, né, que criaram. Então, as denominações elas são importantes porque existem pessoas diferentes e que ouvem as palavras de maneira diferente, e está tudo certo. Só que a gente precisa perceber que nós não vivemos para uma bolha, a gente vive para o mundo. Vive de maneira que a gente precisa se lançar ao mundo. E o que a gente faz o contrário? A gente deixa que o mundo domine. A Bíblia fala, Apocalipse 2, que já foi nos dado o reino e o sacerdócio. Então, se já nos foi dado o governo, o reino, é preciso que a gente governe. Eu posso te dar um título, Luana, e você não exercer as coisas. É necessário que a gente domine isso e exerça isso no mundo. Sabe por quê? Porque o Facebook, o Instagram, não ia dominar a vida de muitos, não ia estragar a vida de muitos, se fosse governado por um cara que tivesse os mesmos valores que a gente. Sabe? A Rede Globo não ia ser a tal Globo lixo se tivesse no comando alguém que tivesse os mesmos valores que você. Mas a gente deixa o mundo governar. A gente prefere entregar isso nas mãos do mundo porque nós somos os crentes e precisamos ficar aqui. Enquanto o mundo governa. Fala, Ana. Ô, Thales, igual você está falando aí de ter os talentos, de ter o chamado, e às vezes a pessoa não faz. Mas às vezes eu já vi isso, né? Porque tem muita gente que às vezes tem um chamado, tem um talento, mas não sabe o que fazer. O que fazer? Igual a gente tem que servir, mas servir em quê? Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender o que ela pode fazer, em que ela pode ajudar, em que ela pode servir. E aí tem muita igreja, muitas pessoas que não dão orientação sobre isso. Então, às vezes, a pessoa está ali parada, às vezes sabe fazer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, mas não sabe como. Entendi. E aí, como é que a gente trata isso? Palavra, gente. Bíblia, gente. Bíblia. Tudo que vocês fizeram menor dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Tudo que vocês fizeram para o menor dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Vou falar disso, tá? Mas igual a Ana tá falando aí, eu até acho que eu entendi o que ela quis dizer, porque eu já tive essa dúvida também. Agora eu tenho clareza que quando a gente, assim, por exemplo, dúvida do chamado, buscar na Bíblia. Mas às vezes a gente fica com esse negócio de servir, que servir é só na igreja. Antes eu tinha isso na minha cabeça, que o servir era só na igreja. E não é. É servir no seu próximo, mas se alguém tá precisando de alguma coisa, você vai ajudar. Só claro. Que eu tive o entendimento disso só depois. Porque Perfeito. antes eu tinha isso na cabeça fixado, que o servir era só na igreja, entendeu? Tipo, ajudando em algum ministério da igreja, exatamente. Deixa eu dar um código para vocês. De novo, sobre recurso financeiro, sobre dinheiro. Tudo que a gente coloca dinheiro, a gente governa. Dinheiro é igual ao governo. Tudo que você paga. Quem nunca ouviu essa frase? A mãe sou eu. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, a regra é, você tem que me obedecer. Porque ela que bota a comida na mesa, então é ela que governa. Esse é o governo. Tem gente que te chama para jantar, Luana? Onde a gente vai? Vamos jantar lá no Coco Bambu? Vamos. Chegar, vamos sentar aqui? Vamos. Nossa, Luana, você já comeu esse camarãozinho aqui? É uma delícia, vou pedir pra gente. Tá bom, tá pagando. Você não escolhe onde você vai sentar. Tá tudo certo. Você só vai. E se a gente quer governar sobre as pessoas, a gente tem duas opções. Ou ser quem precisa de alguma coisa, ou ser quem provê alguma coisa. Uhum. Ninguém é pobre o suficiente que não pode prover nada para ninguém.
Todo mundo aqui, eu acredito, tem condição de comprar um pacote de biscoito recheado, levar na mão de uma criança e falar assim, Jesus, Deus te abençoe. Jesus mandou te entregar isso aqui. Planta uma semente, cara. Sabe, se você tem um ministério que você acredita, não hesite em botar o seu dinheiro. Porque aonde você bota o seu dinheiro é a sua semente. Bota o seu dinheiro e deixa aquele ministério frutificar. Até porque não está ligado a dinheiro, né, Thales? Porque, por exemplo, tem N pessoas que têm dinheiro e que não fazem isso que você está falando. Compra um pacote de biscoito óbvio. E abençoa outra pessoa. É a intenção do coração. Aonde está o seu tesouro, está seu coração, Luana. Eu estou dando um código sobre governo. Tudo que você coloca o seu dinheiro, você governa. Então é o seguinte, se tem um ministério que está dando muito fruto, que tem edificado a sua vida, que você tem visto, que está edificando a vida de pessoas de maneira verdadeira, genuína, investe, faz crescer. Sabe o ministério da Joyce Meyer, que a Paola citou aí, sobre aquele livro Campo de Batalha na Mente? Você ama, aquilo te edificou de alguma forma, compra um livro dela e dá de presente. Investe no ministério dela comprando um livro. É igual a Revolução da Graça, é um livro maravilhoso também de Joseph Prince. Aham. A gente pegou lá da editora, eu e o Gabriel, acho que a gente comprou uns 20 livros, tipo, direto da editora e está distribuindo para as pessoas. De tanto que foi bom para a gente está distribuindo para tanta gente lá da igreja. Gente, vamos lá então. Paola, o Joseph Prince fez uma oferta do tempo dele, da capacidade dele, em fazer um livro e dedicar para vocês. Você foi abençoada pela oferta dele, pelo que ele fez, pela obra dele, ok? E você sendo abençoada pela obra dele, abençoou outras pessoas. Olha onde você estava no meio do caminho. Olha o que a oferta dele fez. A oferta dele gerou recurso para você, intelectual, crescimento, tá bom? Gerou recurso financeiro de volta para ele. E você, através do ministério dele, gerou recurso para outras pessoas. É verdade. E isso vira uma onda sem fim. Porque um dia ele investiu para ter o conhecimento e colocou isso em prática. Você absorveu esse conhecimento, investiu, comprou esse conhecimento e esse retorno volta para ele financeiro. E através do que você absorveu, você ganha governo. Porque aí você tem autoridade, você tem legitimidade de usufruir de uma coisa que você comprou e não roubou. Você não come o pão da vergonha, você come o pão da honra. Porque você honrou ele. É verdade. Na hora que você honra ele, você come o pão da honra. E agora você comeu o pão da honra, semeou na vida de pessoas, Paola. Ofereceu isso na vida de pessoas. Aconteceu isso comigo também, de um livro da Joyce Meyer. Como é que isso vai voltar para você, Paola? Oi? Como é que isso vai voltar para você? Não ajuntei tesouro na terra, ajuntei tesouro no céu, Paola. É verdade. Como que chama o livro, Paola? Campo de Batalha da Mente. A Revolução da Graça. Não, esse eu já anotei. Qual que é o outro? Revolução da Graça. Aconteceu comigo também, Thales. Um livro da Joyce Meyer. A Revolução da Graça. Revolução. Pastor Joseph. Manda no chat aí, Paola. Manda no chat aí. Vou mandar. Um livro da Joyce Meyer também, que eu comprei, abençoou muito a minha vida. E aí eu fui e comprei depois, presenteei 6 mulheres com esse livro. Tudo que abençoa a sua vida, investe o seu dinheiro, gente. Investe sua semente. Porque daqui você tome governo do que a Joyce Meyer está fazendo. Agora eu tenho governo sobre o que a Joyce Meyer está fazendo. Estou governando, semeando isso na vida de outras pessoas. Indiretamente, o fruto da Joyce Meyer é seu fruto. Indiretamente, o fruto do Thales é o seu fruto. Diretamente, o fruto do seu pastor é o seu fruto. Vamos tocar. A graça faz tudo isso pela gente. Ok? É lindo, ela paga o meu pecado, ela paga o meu passado, ela me salva, a graça, eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça, pelo intermédio da graça. Sabe qual que é o maior problema do crente? É fazer da graça a nossa muleta para pecar. Sabe? Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça, de verdade. Isso é verdade. E a graça, ela foi estabelecida para te alcançar como pecador. E não importa o tanto que você peque, sempre existe um perdão para você. Sempre existe a restituição do seu lugar. E a graça garante que a sua identidade de filho nunca, jamais seja atacada. Então, quando existe uma diferença entre Saul e Davi. Saul, quando pecava, corria de Deus. Davi, quando pecava, corria para Deus. Davi já entendia a graça antes da graça se manifestar em Cristo. E Davi falava assim,
Senhor, não aparte de mim o teu espírito, mas traz de volta a alegria da salvação. Então, a graça, ela não precisa, ela não vai te afastar de Deus. A morte de Jesus rompeu o véu. A morte de Jesus rompeu o que te afastava de Deus. Mas a gente não pode usar isso como muleta, colocar no nosso braço, debaixo do braço, achando que isso é a nossa autorização para pecar e nunca evoluir e nunca crescer. Gente, nós precisamos crescer. Sabe? Pega no comecinho do ano, coloca no papel assim, ó, 5 pecados principais que eu praticava no passado. Agora coloca na frente e fala assim, quais eu ainda continuo praticando? A gente precisa crescer. A gente precisa romper isso. A gente precisa se santificar. A palavra a gente vai ouvir, a palavra salva, a palavra transforma. Mas se a gente não fazer nada com essa informação, a gente vai só ouvir a palavra. A gente precisa ouvir através da palavra, através daquele que é a palavra. Porque o escravo, desculpa, o herdeiro, quando é criança, de nada se difere do escravo. Quando a gente é menino, a gente nunca vai poder usufruir de uma herança. Paulo fala que o herdeiro, quando menino, de nada se difere do escravo, porque ele não pode usufruir do escravo, porque ele precisa de um tutor para poder movimentar a herança dele. A gente precisa crescer para que a gente possa usufruir da nossa herança. Precisa romper para que a gente saia de um momento de escassez. A gente precisa abrir a nossa boca e exercitar o poder da nossa palavra. Das coisas que a gente aprendeu sobre decretar no mundo espiritual. Por que nós não falamos, Paula, sobre legalidade? Porque legalidade remete a direito legal. E o diabo é ladrão, ele não tem direito legal sobre nada. Então, através da minha palavra, eu não vou imputar a ele um poder que ele não tem. Porque apesar de não ser legal, ele é extremamente legalista. E ele usa todas as palavras que eu uso contra mim. Aham. É verdade. 1 Coríntios 6 fala assim, ó, não se deixem enganar. Estão preparados? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Me fala, em qual categoria você se encontra, criança? Qual categoria te alcança? Porque Paulo fala aqui, não herdarão o reino de Deus. Reino de Deus, reino de Deus. Não está falando do reino do céu. Não está falando que não vai reinar com Cristo. Não herda o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não está em você. Quem é imoral, idólatra, adúltero, homossexual, ladrão, avarento, alcoólatra, caluniador, trapaceiro, não é governado por Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Reino de Deus, lugar onde Deus governa. Reino do céu, lugar onde Cristo governa por 1000 anos. Estamos entendendo. Que vai se manifestar. Que nós vamos trabalhar as nossas obras para reinar com Cristo. Reinar sobre as nações por 1000 anos com Cristo. Reino de Deus, lugar onde Deus governa. Então quem é imoral, idólatra, adúltero, homossexual, ladrão, avarento, alcoólatra, caluniador, trapaceiro, não tem o reino de Deus em si. Não herda o reino de Deus. Deus não te governa. Vocês estão entendendo tanto que isso é forte? Sabe, com atitudes eu demonstro quem é o meu Senhor. Com atitudes eu demonstro que Deus não me governa. Ah, não, Deus e Jesus Cristo é meu Senhor. Mas as suas atitudes te mostram quem te governa ou não. Primeira palavra, assim, as primeiras frases registradas no ministério de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino de Deus. Ah, não estão pegando não. Então Jesus vem para pregar o reino de Deus. E se a gente não crê no que Jesus disse, a gente não herda o reino. Se a gente mantém as nossas obras mortas, a gente não herda o reino. Deus não governa a gente. O que é governo de Deus? O que é o reino de Deus, Luana? O reino de Deus sou eu. Se ele me governa, eu sou o reino de Deus dentro de mim. Então, se você não herda o reino, significa que Deus não te governa. Sim. Estão entendendo? 1 Coríntios 6,15. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo?
Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. Paulo usa a referência de uma prostituta. Mas você pode usar a referência do seu pecado. Ou da onde você tem unido o corpo de Cristo. De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Com quem você tem se unido? A Cristo, sendo um espírito com ele? Ou se unido à prostituição do mundo? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Você comete um pecado de mentir? Comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Vamos parar de botar a graça debaixo do braço e mancar em cima dela? Vamos parar de ser aleijado na fé? Vamos botar nossa cabecinha no travesseiro e entender, cara, eu preciso me posicionar. Não porque eu sou obrigado, não porque se eu não me posicionar eu vou para o inferno. Não, não. Mas pelo contrário, porque eu já recebi todas as coisas. Porque eu sei que Jesus é o meu Senhor. E que imagem eu tenho levado do meu Senhor ao mundo. Como eu vou exercer o que Deus já me deu, o que Cristo me fez, ou o que Ele fez por mim, como é que eu vou exercer o meu sacerdócio e o meu reino, praticando obras caídas? Como é que eu vou ser amparado pelo que foi elevado e praticando obras caídas? Você é o que tem dentro de você. E o que tem dentro de você? Ah, falar que é Cristo Jesus, ok, mas demonstra com suas obras que é Cristo, que Ele é o seu Senhor de verdade. Versículo 19 fala assim, ó, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Olha aí, Flávio, você não é sua. Meu corpo, minhas regras, tá indo pro inferno. Tico, você não é seu. Para de bombar esses bíceps. Mentira, Tico. Pode deixar ele bonitão, viu? Mais forte. Brincadeira, gente. Você não é seu. Até aquela coxinha. Gente, nós não somos si mesmos. Nós precisamos nos guardar. Nós precisamos ser a imagem e semelhança verdadeira de Cristo. Nós precisamos resplandecer as pessoas. A gente tem um ávido, assim, um ímpeto de defender Jesus quando alguém fala mal, quando fala que Deus não existe. Mas Deus não precisa de advogado, não. Deus precisa de testemunhas. Testemunhas. Porque a Bíblia, que muita gente tem acesso, é a sua vida, é a sua cara. Então, a hora que as pessoas te veem, o que ela tem enxergado? Não estou falando que você tem que ser perfeita, não. Estou falando que não, é nas suas imperfeições mesmo. Porque às vezes as suas imperfeições te igualam a ela e ela vê que mesmo imperfeito é Deus quem te governa. Que você não tem que ser perfeitinho para estar na presença de Deus, mas nas suas imperfeições você ainda está submissa a Ele, jogado aos pés dele. E é isso que importa, é se entregar independente da sua feição. Fala, Luana, não precisa acabar. Só a Gabi me mata. Ô, Thales, é igual você tá falando aí da graça, e a gente, mesmo imperfeito, é o que a gente escuta muito, que assim, que a gente, igual quando eu batizei, que a gente ficava assim, vou batizar e não vou pecar nunca mais. Não é isso, mas assim, existe a pessoa que peca e quer a mudança, e existe a pessoa que peca e usa a graça como amuleta. Essa é a diferença. Gente, quando peca, ora e pede perdão na hora. Esquece que Deus não tá te julgando, não. O Cristo não tá te acusando, não. E é nisso que ele vai moldando a gente, né? E é isso. Se peca, volta para ele. Se peca, se volte para ele. Sim. Eu falo assim, ó, não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado. Não peca. Mas se pecar, você tem um advogado. Mas também não ficar usando o advogado como desculpa, né? Buscar a mudança. Precisamos crescer. Infelizmente, muitas pessoas, elas pecam, ao invés delas irem até Jesus, que é o banho para limpá-las dos pecados, elas não se sentem dignas e acabam afastando, e aí esfria o relacionamento, dá brecha, e aí não tem mais relacionamento. E assim, sempre Jesus está de braços abertos, mas aí se arrependa daquilo que você cometeu e não peque mais. E não use como desculpa, né? Para se afastar de Deus. Olha que slide gigante, gente. Olha que slide gigante. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem quiser perder por minha causa vai encontrar. Ou seja, nós precisamos de fé para poder perceber isso. Porque a gente só vai encontrar a nossa vida o dia que a gente deixar ela de lado. O dia que a gente, de fato, se renunciar. Onde sua vontade não tem mais poder, seu sonho não tem mais poder, o que você quer, o que você planejou não tem mais poder. Mas que antes seja feita a vontade de Deus na sua vida. E os sonhos dele se manifestem em você. Que os sonhos de Cristo sejam seus sonhos. Pensa o seguinte. Eu li isso no meu devocional ontem. Pensa o seguinte, aqui, ó. Esse aqui é o sonho de Deus. Esse aqui é o seu sonho. O seu sonho só vai andar quando ele estiver dentro do sonho de Deus. Top. Eita, Pois glória. o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente leigo lê aqui, ó, perder a sua alma, Gabi. Perder a sua alma, fala, não, eu vou pro inferno. Perdi minha alma. Perdi minha alma, vou pro inferno. O inferno, a Bíblia não fala de perder o seu espírito, Gabi. Mas de perder a sua alma, de se corromper as suas vontades, os seus desejos, a sua personalidade, a sua psique. A alma trata da sua personalidade, seus desejos, sua vontade, seus anseios, lá. Não do teu espírito. Então, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter controle da sua própria vontade, da sua própria alma, da sua própria personalidade, de quem você é de verdade? Não adianta. Tiago resume isso aqui de um jeito que eu acho sensacional. Se tiver que falar isso em poucas palavras, é assim: cuide dos órfãos e das viúvas e não se deixe corromper pelo mundo. Cuide dos necessitados. Porque, Gabi, quando você vai prover a vida de alguém, quando você vai levar recursos para a vida de alguém, que seja um bolacha, um biscoito, água e sal. Quando alguém recebe isso, você tem governo para poder falar assim: Deus te abençoe. Amém. Você conhece Jesus? Conheço. Ah, pronto. Tem semente. Deu papo, tem semente. Quando você faz as suas missões, você leva recurso. Você leva provisão. Quando você faz as suas missões, Gabi, você faz uma ação social que se torna missão quando você fala de Cristo. Só é missão, só é missionário quando você fala de Jesus. Porque senão é uma ação social. Entende a diferença? Ação social versus missão. A missão é vou levar recursos para falar de Deus. E como as pessoas abrem as portas? Que é isso? Tô com necessidade. Tá vindo um cara com uma cesta básica nas costas para me dar alimento físico e me dar alimento espiritual? O que é isso que está acontecendo? Semeia. Jesus fala assim, ó, eis que o semeador saiu a semear. Quem fala, semeia. Quem ouve, colhe. Tem tempo de semear e tempo de colher. Vou repetir. Quem fala, semeia. Quem ouve, colhe. Há tempo de semear e há tempo de colher. E para acabar. Para mudar o fruto é necessário mudar a raiz. Para mudar isso que está em cima da terra, é necessário que mude o que está debaixo da terra. Essa frase daquele livro, O Segredo da Mente Milionária. Aquele livro tem um monte de código bíblico. Eu fui lendo aquele livro e fui marcando todos os códigos bíblicos que eu fui pegando. Vários. Porque é o mundo invisível que dá origem ao mundo visível. Então, se você quer mudar o fruto, que é o mundo visível, tem que mudar o que acontece no mundo espiritual. É fato, não tem jeito. Romanos 12 fala assim, ó, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento. Então, vamos lá. Não se conformem com os padrões do mundo, tá bom? Mas se transforme. Metanoia, mudança de pensamento, de mentalidade, mudança de comportamento, pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, e porque é boa, ela é agradável. E porque ela é boa e agradável, ela é perfeita, vontade de Deus. A gente só consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente passa por um processo de transformação da nossa mente. O que mais falta para poder incentivar vocês e encorajar vocês dentro dessa hora e 5 minutos que a gente está falando, para permitir, para exercitar que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Não consigo mais, eu tenho argumento que vai passar a noite inteira.
falando que deixe Deus, deixe Cristo ser Senhor da sua vida. Deixa Ele te governar de verdade, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele. É só permitindo, é só vivendo, como se Jesus fosse de verdadeiramente Senhor das nossas vidas, que a gente consegue alcançar a perfeita vontade dele. Consegue viver a plenitude dele. Você está entendendo? Quem fala, semeia. Quem ouve, colhe. Há tempo de ouvir, de semear e há tempo de colher. Meu muito obrigado pela dedicação, pela confiança. Vocês dedicaram, pela honra em tudo. Nenhum conhecimento é absorvido sem causar um impacto. Importa é o que fazemos com essas boas novas. Aê! 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 Uhul! Curte essa eu tô foto aí feliz de de encerramento, tá? Curtiu? Gente, é uma alegria. Uma Obrigada, alegria. Thales. Uma alegria Deus encerrar esse abençoe muito ciclo. sua vida. Nossa, Thales, foi sem palavras. Espero que cause essa transformação na vida de vocês, sabe? Eu todo tempo me preocupou sobre falar sobre temas picados, sobre dar conhecimento, e não provocar essa transformação. Eu sei que o conhecimento traz transformação por si, sei que a palavra traz transformação por si, mas a gente precisava de um dia para poder exercitar isso, sabe? E foi lindo a maneira que o Espírito Santo conduziu esse plano de aula, porque a gente cresceu no primeiro módulo, da aula 1 à aula 4, pegamos fundamentos da nossa crença. Segundo módulo, a gente engrossou um pouquinho quando falou de ministério, falamos de serviço, engrossamos um pouquinho no terceiro, falando de mundo espiritual. Eu acho que a gente conseguiu enxergar algumas coisas que estão por trás de outras, né? As coisas que estão por trás das nossas escolhas. E agora a gente precisava encerrar falando que Jesus precisa ser Senhor verdadeiro da nossa vida. A gente precisa viver como se Ele de fato fosse Senhor da nossa vida. E para que isso, quando isso acontecer, a gente começa a experimentar as coisas. Por isso é necessário ter fé, porque a gente primeiro precisa dar o passo, depois Deus vai lá e coloca o chão. Amém. Glória a Deus. Amém. Valeu? Valeu. Valeu. E venha Deus- o módulo 2. Ele abençoe o dobro do que você fez pra gente.